Bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula de física, a primeira aula, né? E hoje nós iremos trabalhar termodinâmica, é nosso tema geral. E nessa aula 1, nós iremos trabalhar os seguintes tópicos, né? A introdução, o que é termodinâmica, energia interna, né? O conceito e aplicações, trabalho de um sistema. Tudo bem? Então vamos lá. Definição. O que é a termodinâmica? O que a termodinâmica ela estuda? Gente, é o seguinte. A termodinâmica nada mais é a parte da física que estuda as transformações entre calor e trabalho, né? Calor e trabalho. Então, vocês aprenderam calorimetria, termologia, entre outros conteúdos, estudo dos gases. Então, cada tópico estuda uma situação em si na física. E a termodinâmica ela tem essa responsabilidade, né? Vamos dizer, de estudar as transformações entre calor e trabalho. E você já tem uma ideia o que é calor, o que é trabalho. Isso foi discutido nas aulas do primeiro bimestre, no início das aulas de Física 2, tá bom? Então, a parte da física que estuda as transformações entre calor e trabalho é conhecido como termodinâmica. Tudo bem? Então vamos lá. Energia interna. O que seria energia interna? A energia interna de um gás perfeito nada mais é do que a soma das energias cinéticas, medida de todas as suas moléculas, né? Então, quando eu somo todas as energias cinéticas de todas as moléculas constituídas em um gás perfeito, ele é considerado, né? Nós podemos chamar aí de energia interna, a soma de todas as energias que está acontecendo, né, em uma molécula, tá bom? Observação, né? A energia interna de um gás perfeito está diretamente relacionada à sua temperatura, tá bom? Então, quando eu falo energia interna relacionada à temperatura. Outra observação, quando o sistema, no caso, quando eu falo sistema, gás, recebe uma determinada quantidade de calor, sofre um aumento de variação de energia interna, né? Então, recebe uma determinada quantidade de calor, significa o quê? Que sofreu um aumento de sua energia interna e, consequentemente, o aumento de temperatura. Então, não esqueçam dessas observações, né? Certo gás de uma determinada quantidade sofre um aumento de sua energia interna. O que acontece? Haverá o aumento de sua temperatura. Tudo bem? Como assim? Se o tempo, né? Se a variação de temperatura for maior que zero, significa que a variação de energia interna também é maior que zero. Ou seja, a energia interna aumenta. Então, se a variação de temperatura é maior que zero e a variação de energia interna também é maior que zero, a energia interna ela está aumentando. Se porventura a variação de temperatura for menor que zero e a variação de energia interna for menor que zero, a energia interna está diminuindo. E se porventura a variação de temperatura e a variação de energia for igual a zero, ou seja, a energia interna não varia, né? Não vai aumentar e nem vai diminuir. Tudo bem? Trabalho de um sistema. O que seria o trabalho de um sistema, né? Consideremos um gás contido num cilindro provido de êmbolo. Ao expandir o gás, exerce uma força no êmbolo, que se desloca no sentido da força. E essa força, né? Essa força no êmbolo, ela pode ser analisada através da figura. Então, nós temos aqui um recipiente, né, um cilindro, com um volume inicial e um outro recipiente com um volume 1. Calor, né? Houve uma troca de calor, né? Uma área específica e uma certa altura, né? Observa que ao expandir, o gás exerce uma força no êmbolo. Olha o que aconteceu, né? Houve uma força e ele subiu uma certa altura. Então, o que eu posso analisar para você? Posso analisar que o trabalho dessa força é força vezes altura. Trabalho, professor,
energia potencial, beleza, primeiro ano médio, vocês aprenderam isso, que o trabalho vai ser a força multiplicado pela altura. Só que eu posso analisar melhor para vocês que essa força que está sendo aplicada é o P vezes a área, né? É um valor específico. Mas também, se a força é esse P multiplicado pela área, eu posso afirmar para você que essa área multiplicado pela altura nada mais é do que o delta V, a variação de volume. Então, eu posso afirmar para você que o trabalho que está sendo aplicado na força, né, o trabalho dessa força, vai ser esse P, que é a pressão, tudo bem? Multiplicado pela variação de volume, certo? Essa variação de volume nada mais é do que o volume final menos o volume inicial, que a gente vai colocar agora. Então, tá aí. Então, a fórmula que permite calcular o trabalho de uma força vai ser a pressão vezes a diferença entre os volumes. Volume final menos o volume inicial. Guarda essa formulazinha que nós vamos utilizar com bastante frequência. Observação. Numa expansão, o gás realiza um trabalho positivo sobre o meio exterior. Expansão. Houve uma expansão, o trabalho é positivo. Se houve uma compressão, tá bom, gente? O trabalho ele vai ser o sentido oposto da força, que nós dizemos que o trabalho ele vai ser resistente. Então, vamos resumir aqui o que eu quero falar para vocês. Numa expansão, o trabalho é positivo. Numa compressão, o trabalho é negativo. O trabalho é resistente. Tudo bem? Na compressão, no caso aqui, né, como eu falei, o meio interno realiza um trabalho negativo sobre o gás. Tá? Então, numa expansão, o gás realiza um trabalho positivo. Na compressão, o meio externo realiza um trabalho negativo sobre o gás. Tá? Dando continuidade. Observação. Se o volume é maior que zero e o trabalho é maior que zero, o que significa isso? Significa que o gás realiza trabalho sobre o meio. A variação de volume é maior que zero. O trabalho é maior que zero. Beleza. O gás realiza trabalho sobre o meio. Agora, se a variação de volume é menor que zero e o trabalho é menor que zero, o meio realiza trabalho sobre o gás. Contrário. E se a variação de volume é igual a zero e o trabalho é igual a zero, significa que o sistema não troca trabalho. Ok? Então, não se esqueça dessas observações. Podemos também calcular o trabalho realizado pela força de um gás através do gráfico, diagrama do gráfico, pressão versus volume. Como assim, professor? Ó, eu tenho um gráficozinho aqui, né? Pressão versus volume. A área aqui, gente, ele pode ser calculado, né? O trabalho pode ser calculado pela área da figura, que é um retângulo. Então, base vezes altura. Pode ser um trapézio, pode ser um triângulo. Então, depende da figura, eu posso também calcular a área do trabalho. Nesse caso aqui, expansão a pressão constante, trabalho é maior que zero, uma expansão, ó. O trabalho está indo de A para B, então é uma expansão. Se o trabalho viesse de B para A, seria uma compressão e o trabalho seria menor que zero. Então, não se esqueçam que a área é numericamente, tá, gente? Faltou um Nzinho aqui, só que eu não consegui colocar. A área é numericamente igual ao trabalho. Então, se ele te deu o gráfico, eu consigo calcular o trabalho realizado pela força que o gás está exercendo. Então, nada mais é você analisar a figura que está sendo trabalhado para calcular o trabalho realizado. Tudo bem? Vamos ver uns exemplos aqui. Primeira aplicação. Em um processo a pressão constante de 2 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, um gás aumenta seu volume de 8 para 13. Calcule o trabalho realizado pelo gás. Beleza, te deu a pressão, te deu o volume e nós vamos utilizar a fórmula. A fórmula é pressão vezes a diferença do volume. Substituindo a pressão e o volume, vou diminuir esse 13, tirar 8, fica 5 e a base 10 vou repetir. Agora, vou multiplicar 2 vezes 5, 10. Vezes multiplicação de mesma base. Repete a base e diminui os expoentes nesse caso. 5 menos 6, menos 1. Como está negativo, vou andar uma casa. Então, o trabalho vai ser de 1 joule. Muito fácil, né, gente? Tranquilo? Continhas básicas. Segundo, vamos ver aqui um diagrama, né?
O diagrama mostra uma transformação sofrida por um gás, por uma massa gasosa. Calcule a energia sobre a forma de trabalho que o gás troca como meio ambiente. Então está aí uma figura geométrica, ele quer calcular o trabalho. Então observa a área da figura. Que figura eu tenho aqui? Um trapézio, base menor, base maior e altura. Então vamos lá. Observa que o gás está, o trabalho está indo de A para B, então ele vai ser positivo. Então a área vai ser numericamente igual ao trabalho. Mas quem é a área da figura do trapézio? Vocês lembram, né? Para me calcular a área do trapézio, pega a base maior, base menor, soma, multiplica com a altura e divide por 2. Quem é a base maior? Tá aqui, ó, tudo isso aqui, ó, 6. Quem é a base menor? 3. Esse 10 à quinta eu coloquei fora do parênteses, mas ele está representando tanto 6 como 3, ok? E quem é a altura? A altura é a diferença de 2 para 1. Então, vou pegar o 2, diminuir com 1, certo? Sobre 2. Somei aqui 9, 6 mais 3, 9, vezes 10 à quinta, dividido por 2. 9 dividido por 2, 4,5 vezes 10 à quinta. Então, o trabalho vai ser representado em joule. Então, um trabalho que calcula a energia na forma de trabalho que o gás troca com o meio ambiente. Então, 4,5 vezes 10 à quinta. Então, gente, é substituir nas fórmulas e fazer os cálculos com muita atenção. Terceiro exemplo. Certa massa gasosa contida no reservatório sofre uma transformação termodinâmica num trecho de A para B. O gráfico mostra o comportamento da pressão P em função do volume V. O módulo do trabalho realizado pelo gás na transformação de A para B é... Então, gente, mesma coisa, ó, trapézio. Ó, isso aqui é um trapézio. Então, você já sabe que a base maior é 30 e a base menor é 10. E a altura é a diferença do volume. Observa que a pressão está sendo dada 10 elevado à quarta e o volume 10 elevado a menos 2. Então, vamos usar a fórmula do trapézio. Substituindo, a base maior é 30 e a base menor é 10. Esse 10 à quarta está representando a pressão. A altura vai ser 40 menos 20, que vai dar 20, vezes 10 a menos 2. Está aqui, ó, dividido por 2. Então, 30 mais 10 dá 40. 40 vezes 20 dá 800. Repete a base 10 e diminui os expoentes. 4 tira 2 é 2, dividido por 2. Tudo bem? Então, somei 30 mais 10 e multipliquei o resultado com 20. Aqui apliquei a propriedade de potência. Vou pegar o 800 e dividir por 2, que dá 400, vezes 10 ao quadrado, que dá 40.000 joule. Só que não tem resposta. Só que observa, gente, que está em kJ. Então, isso significa o quê? Que o trabalho vai ser 40 kJ. Esses 3 zeros aqui representam o quilo, ok? Então, ele pode ser representado por 40 kJ, por causa que os 3 zeros representam 1000. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, é a letra C. Tudo bem, pessoal? É um assunto bem fácil, cálculozinho básico, vocês têm que ter ideia de cálculo básico, né? Eu espero que tenha ajudado os senhores. Pratiquem, estudem e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.